Sem mais delongas, gente. Mesa redonda. Agora, como ser relevante na minha região em tempos de globalização? Vai ser a mesa redonda de agora. Nós convidamos a moderadora desta mesa, presidente do... Estou acostumado a falar presidenta, mas consegui acertar. Presidente do Conselho da ADI Brasil, Margarete Cedras, por gentileza, para moderar esta mesa. Convidamos também Marcos Vinícius Klein, diretor executivo do Grupo Sinos, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Armando de Santi Filho, conselheiro GDC do Grupo de Diário de Comunicação. Nós teremos nesta mesa também a participação de Elias Carvalho Soares, presidente da ADI do Espírito Santo, e o Paulo César Cardeira, presidente da Adjore Rio de Janeiro. Com a palavra, então, a moderadora desse painel. Bom dia. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui nesse segundo congresso. Ver que, mais uma vez, nós conseguimos atraí-los para aqui, entender de que, juntos, é que nós realmente conseguiremos ser fortalecidos. Como o Adriano colocou, isoladamente, pouco teria sido feito por cada jornal. E só junto é que nós conseguimos essa força e conseguimos essa visibilidade que hoje nós temos. A ADI realmente hoje é uma associação consolidada, é uma associação admirada onde nós chegamos, pela sua organização, pela sua estrutura e por aquilo que nós podemos apresentar. Então, assim, que nós consigamos aqui tirar todos os proveitos necessários para levar lá para as nossas empresas e ser cada vez melhores. Bom dia. Fizeram maldade comigo de me colocar aqui. Eu nem trouxe... Meu braço está ficando curto, eu não estou sem enxergar, né? Meu braço está curto e aí a gente acaba tendo que esticar um pouquinho. Mas vamos lá. Como ser relevante na minha região em tempos de globalização? Vamos agora aqui ouvir o diretor executivo do Grupo Sinos, senhor Marcos Vinícius, que vai começar aqui conosco, mostrando de como se faz a diferença. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui, participando desse congresso hoje, com o convite aí do Adriano, do Betico, do Eduardo Tessler. Eu preparei uma apresentação, me brifaram aí 20 minutos, né? Eu acho que já estamos um pouco atrasados, vou tentar ser o mais breve possível. E nessa apresentação eu vou, dentro do tema que foi proposto, de como ser relevante localmente no mundo globalizado, eu vou fazer uma rápida introdução do que é hoje o Grupo Editorial Sinos e o Jornal NH, para vocês terem uma ideia hoje de como estão esses veículos inseridos no mercado, e depois fazer algumas reflexões, né, porque esse tema eu acredito que respostas prontas não existem, né? Hoje o nosso meio vive num processo constante de evolução, e a globalização tem atingido todos nós de várias formas, né? Vou pedir para o pessoal aí da frente colocar a minha apresentação no telão. Está com o meu nome aí, Marcos Klein. Eu vou conseguindo passando por aqui ou... Hein, Cláudia? Isso, ok. Então, conforme eu falei para vocês, vou ser muito breve nesses primeiros 2 pontos dessa agenda, que é Grupo Sinos, Jornal NH, para depois entrar realmente no foco do nosso painel, que é relevância local no mundo globalizado.
Então, falando um pouco rapidamente do Grupo Sinos, ele foi fundado em 1957, tem hoje 670 funcionários e mais 250 funcionários trabalhando na circulação. Tá? São basicamente 5 jornais diários, né, um jornal bissemanal, o jornal dominical, revista, rádio, revistas do meio segmentado, que o Vale dos Sinos, o principal cluster de calçado do Brasil, então temos revistas, uma revista e um jornal voltados exclusivamente para o setor calçadistas, os portais dos jornais, um site de compras coletivas, provedor de sites de internet. Então, basicamente, esses são né, hoje um grupo que a gente pode considerar multimídia. Né? Temos hoje, em todos esses veículos, né, somando revistas, os nossos diários, 80 mil assinantes distribuídos em 54 municípios, né, que começam basicamente acima de Porto Alegre. Então, toda a região metropolitana ao norte de Porto Alegre e parte da região da Serra e do Litoral é coberta por esses veículos. Agora, especificamente do jornal NH, né, onde eu vou fazer as mais intensas reflexões sobre esse nosso tema. Tá? Ele foi fundado um pouco depois, não foi o primeiro jornal do grupo, em 1960. É o carro-chefe do grupo, né, desde a sua fundação, essa é a primeira capa do jornal. Sempre liderou projetos e demandas de grande interesse comunitário. Então, é um jornal que sempre se caracterizou por abraçar as causas da comunidade e das cidades onde ele atua, que eu acho que é um traço comum de todos os nossos jornais. Né? A partir do início dos anos 90, o jornal NH tornou-se o principal jornal do interior do Brasil, né? Ele hoje é o maior jornal do interior do Brasil, nunca mais perdendo essa colocação. Em 2013, hoje, assim, e ao longo dos tempos, eles têm, basicamente, o jornal NH, ele tem oscilado entre a 9ª e a 11ª colocação entre os jornais, os maiores jornais em assinaturas. Né? Um jornal, basicamente, o jornal NH, tem 98% da sua circulação em assinaturas. Então, hoje, ele é, na média de 2013, o 10º maior jornal do Brasil em assinantes e o 23º maior em circulação total. Esse é o ranking de assinaturas, a média entre janeiro de 2013 e dezembro de 2013. E, como vocês podem ver, o jornal NH, basicamente, ele perde para jornais de 5 capitais, que é Folha de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, né? Sendo que ali, em relação ao 9º lugar, com o Correios Brasiliense, sempre muito perto em número de assinantes. Né? Como eu falei, em circulação total, ele é o 23º. Então, realmente, como o Adriano falou antes, é um número muito impressionante para uma região que não inclui uma capital. Né? Então, entre os jornais filiados ao AVC, né, que são os que a gente possui informação, ele possui o melhor índice de penetração na cidade-sede. Eu falo cidade-sede porque a questão de índice de penetração ela é muito relativa. Muitas vezes os jornais cobrem uma região muito grande. Né? Então, a circulação total, às vezes, medir ela em relação à população total da região que ele cobre é um pouco relativa. Né? Mas, em Novo Hamburgo, ainda pegando os índices, o que o Adriano comentou, a cidade de Novo Hamburgo, pelo censo de 2010, tem 238 mil habitantes. Em Novo Hamburgo, o jornal NH, na média de 2013, tem 22 mil assinantes, né? Ou seja, uma penetração de 9%. E quando a gente vai olhar o número de domicílios, afinal, a assinatura é entregue em cada domicílio, o número ainda é mais impressionante. A gente pode dizer que de cada 10 casas e domicílios em Novo Hamburgo, 3 têm o jornal. Né? O que, se a gente for considerar o nível social e econômico que a gente tem no Brasil, que em média aí, 50% dos domicílios de cada região, um pouco mais, um pouco menos, estão abaixo de uma linha de consumo média para um jornal, é um número realmente bastante relevante. E, além disso,
né, se a gente for olhar em número de leitores, né, a gente teve ainda a última pesquisa que fizemos com o Ibope, no Vale dos Sinos, o jornal NH, falando agora de share, de leitura, no Vale dos Sinos ele tem 65% de preferência na leitura habitual, e na cidade de Novo Hamburgo, né, vejam que índice alto de penetração de leitura de jornais, né, uma cidade de 230 mil habitantes, com 141 mil leitores de jornal, né, 85% é o índice de preferência do jornal NH. Lembrando sempre que não soma 100%, né, porque eu tenho vários respondentes que leem mais de um jornal. Mas então, esses são os números para dar uma breve panorama de para vocês do jornal NH e do Grupo Sinos. Bom, agora entrando especificamente no tema proposto, relevância local no mundo globalizado, né? E agora, como continuar relevante? E essa é a pergunta que nós nos fazemos também, né? Também um grupo de comunicação trabalhando em cidades do interior, com jornais, rádio, internet, revistas. Como continuar relevante nessa avalanche de novas mídias, de novas informações, de um mundo globalizado que afeta basicamente todos nós? Bom, eu basicamente dividi essa resposta em 3 reflexões. A primeira delas, na verdade, vocês vão me dizer, ela é muito óbvia, né? O Tesla vai me dizer, puxa vida, me convidou o Marcos para ser palestrante para dizer o que todo mundo já sabe aqui, mas eu acho que o óbvio, às vezes, precisa ser dito. A primeira resposta para essa pergunta é que nós não podemos perder a nossa essência, que é a informação local. Né? Então, todos vocês estão aqui, líderes né, nas suas regiões, porque sempre levaram ao seu cliente, ao seu consumidor, a melhor informação, a melhor conteúdo editorial da sua localidade, da sua região. No momento que nos afastarmos disso e perdermos do nosso norte, que esse é o nosso principal diferencial competitivo, eu acredito que todos os nossos negócios terão problema. Então, a primeira resposta é não perder a essência, informação local, seja em que plataforma, seja em papel, seja internet, seja no meio digital, de qualquer forma, a informação local sempre é a mais importante. Eu trouxe aqui um exemplo, que hoje, agora que nós temos a maioria dos jornais, né, portais, sites de notícias, fica muito fácil a gente medir o impacto das nossas notícias. No papel, a gente não consegue exatamente definir no dia quantas pessoas leram cada notícia, né? E aqui a gente vê muito bem, eu separei nos últimos 12 meses, 3 grandes fatos de relevância nacional, e todos eles perdem número de acessos, a maioria, para fatos muito locais da nossa região, né? Então, a gente tem ali um ponto número 4 no gráfico, o acidente da Boate Kiss, né, em Santa Maria, o recente caso do menino Bernardo Boldrini, final das Copas das Confederações, né, 56 mil acessos, 43, 22 mil acessos, em comparação com casos muito locais, né, acidentes, temporal em Novo Hamburgo, acidente de ônibus em Sapiranga, eleições municipais, todos eles com muito mais acessos que fatos de grande relevância e comoção nacional e interesse. Ou seja, a informação local, ela ainda é a mais importante no nosso negócio. Isso é uma comprovação, né? Ainda que eu, como falei, estou trazendo uma informação óbvia para vocês que todos nós sabemos. Por isso eu vou passar agora para a segunda e a terceira reflexão, que acredito que parte da resposta desse debate esteja por aí, que é como nós estamos trabalhando hoje. A segunda reflexão é que em novos tempos, tempos globais e digitais, todos os nossos jornais precisam fortalecer sua marca através de novas formas de comunicação e relacionamento. É isso que vai nos fazer perdurar por mais 10 anos, 20 anos, 50 anos, ou seja, sermos a marca forte, relevante
em relação à informação e comunicação na nossa comunidade. Isso não necessariamente passa por ter apenas o jornal impresso. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente uma série de ações que o Grupo Sinos tem realizado em conjunto com o Jornal NH, que mostram a importância de se relacionar de outra forma com o nosso público. Por exemplo, né, o Jornal NH já realizou nos últimos, aí eu vou falar um pouco de eventos, tá? Nos últimos 3 anos, 6 corridas de rua, público total de mais 10 mil corredores. Isso hoje, como vocês sabem, é uma febre nacional, e nós já realizamos 6 corridas de muito sucesso, cada uma delas com 1.500, 2.000 atletas, com um bom número de patrocinadores, e esses eventos têm nos trazido um retorno, inclusive financeiro, muito bom. Organizadas essas corridas pelo Jornal NH. Agora, em junho, vamos ter o primeiro Salão do Imóvel do Vale dos Sinos, também organizado, ou seja, um salão de imóvel onde imobiliários e consultoras vão expor, organizado pelo Grupo Sinos. Shows, pela primeira vez, agora dia 27 de maio, isso é bem recente, né? A corrida já estamos realizando há 3 anos, mas agora o Grupo Sinos está entrando no mercado de shows, em parceria com o Teatro da Fevale, que é um teatro muito grande que tem em Novo Hamburgo, o maior do estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma banda gaúcha, mas reconhecida nacionalmente. O Jornal NH promovendo um show no dia 27 de maio. Nesse caso, nós somos realmente os organizadores do evento. Estamos vendendo os ingressos, contratamos a banda, pagando a banda, ou seja, realmente não somos assim um parceiro de mídia no evento. Nós somos os promotores do evento. Nos últimos 12 meses, o Jornal NH realizou, em média, 4 eventos por mês, né? Aí são vários, passeios ciclísticos, caminhadas, eventos comunitários, Cidadão do Ano, Marcas que Marcam, Break Publicitário, que é um evento para o mercado publicitário. Além de ações, a gente tem permutas no camarote da Arena do Grêmio, na Fevale, onde a gente vende essas ações para os nossos clientes. Ou seja, o mercado de eventos hoje está dentro do dia a dia do jornal. Além disso, nós optamos por diversificar também o trabalho interno do jornal com outros veículos. Então, há mais ou menos um ano, nós lançamos uma revista focada para o público classe A revista Like Magazine, que já é um sucesso hoje, é uma revista que tem 5 pilares: moda, gastronomia, turismo, decoração e social. Essa revista, ela é uma unidade inserida dentro do jornal, né? Tanto que a gente consegue fazer essa revista hoje, assim, funcionários alocados para ela são apenas 8 pessoas, mas ela tem todo o suporte da área de logística, a entrega, a venda de assinaturas, diagramação. Ela basicamente tem 3 repórteres jornalistas exclusivos, uma área comercial exclusiva, e ela cresce indo de carona junto com o Jornal NH. O mesmo exemplo da rádio. O Grupo Sinos tem uma rádio AM, e a partir do ano passado, na verdade, do início desse ano, a área comercial do jornal foi a área comercial da rádio foi integrada junto com o jornal. Ontem até estava conversando com o Eladio sobre isso, né? Para quem tem outros veículos, né, sempre fica aquela dúvida, e está funcionando muito bem. Hoje, todos os projetos comerciais do jornal são integrados junto com a rádio, né? Bom, desnecessário falar da importância dos sites, né, obviamente, mas a gente tem investido muito no formato e na produção de conteúdos dos nossos sites, e agora, em final de 2013, nós lançamos um novo site dos jornais do Grupo Sinos, inspirado no USA Today, né, com um formato layout responsivo, que se adapta a qualquer conteúdo, mobile, iPad, notes. Então, é um site com muito apelo visual, com fotos muito grandes e com um conteúdo bem objetivo, bem adequado ao que a gente está vendo hoje no mundo. E também, apesar de que é um mercado que está hoje cada vez mais em decréscimo, a gente lançou um site de compras coletivas, e é um aprendizado hoje nosso muito importante para os próprios shows que a gente faz, né, que a gente vai começar a fazer. A gente vai poder vender os ingressos através desse site, e hoje a gente vê cada vez mais
o mercado de internet respondendo melhor à venda de produtos do que a publicidade. Então, esse eu acho, tenho certeza absoluta que é um caminho para rentabilizar os nossos sites, a venda de produtos. E hoje a gente tem essa experiência de ter dentro de casa um site de compras coletivas, né, que, apesar de ser um mercado que está em decréscimo, o formato do site de compras coletivas, mas vender produtos pela internet é hoje, com certeza, um dos mercados mais promissores que existe. E os nossos sites têm muita audiência, então por que não, né, cada vez mais vender produtos nos nossos sites? Bom, então, fechando a segunda reflexão que eu falei para vocês, novas formas de comunicação e relacionamento. A terceira é que agora é um paradoxo, né? Vocês vão dizer, puxa vida, eu falei aqui que é o mais importante a informação local, e meu item número 3 é jornal local, mentalidade global. Mas, na nossa opinião, ter como essência a informação local não significa abdicar de uma visão global. Tá? Eu vou mostrar que esse paradoxo faz muito sentido. Eu vou usar um exemplo meu, vocês me permitem agora, um exemplo meu familiar, para mostrar como esse paradoxo e como a mentalidade do nosso público, que é local, tem mudado, principalmente com o efeito da globalização. Esse aqui é o meu avô, Armindo Edvino Klein. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1910. A primeira foto dele ali nas bodas de ouro dele com a minha avó, também já falecida. E embaixo tem uma foto dele, isso aí eu acho que foi lá pelos anos 30. Ele e o irmão dele, eles tinham um plano de ir de moto lá do Rio Grande do Sul até os Estados Unidos, Nova York. Eles iam com essa motocicleta aí de 2 lugares. Infelizmente, no Rio de Janeiro, eles pararam e um deles pegou malária. E aí ficou muito doente e tal, se recuperou, mas eles tiveram que desistir da viagem, foram até o Rio de Janeiro. E meu avô, então, faleceu com uma frustração, e ele, depois disso, né, ele era um caixeiro viajante, nunca realizou uma viagem para o exterior. Então, nos seus 82 anos de vida, ele tentou uma vez ir de moto para os Estados Unidos, e depois disso, nunca mais saiu das fronteiras do Brasil. Esse aqui é meu pai, ainda vivo, nasceu em 5 de dezembro de 1938. E essa foto é da primeira viagem dele para o exterior. Ele tinha 30 anos, e ele conseguiu uma bolsa e foi para Paris. Então, com 30 anos, ele foi para Paris pela primeira vez. Esse aqui sou eu, terceira geração já. Vocês vão ver que estou com bastante cabelo. Aí eu tinha 16 anos. Eu nasci em 69, e com 16 anos, tive a primeira oportunidade da minha primeira viagem para o exterior, então essa foto também é de Paris, né? Com 16 anos eu fui pela primeira vez para o exterior. E essa aqui é minha filha, que nasceu em 2004, a Débora. Hoje ela está com 9 anos, mas com apenas 4 anos, a sortuda já tinha feito a primeira viagem internacional, também para Paris. 4ª geração. Então, aqui eu fiz uma curva da família Klein, me permitindo aí fazer essa ousadia, né? Está lá o seu Armindo, com 82 anos, na verdade ele faleceu com 82, ele nunca foi para o exterior, né? Com 82 anos. Aí o meu pai, com 30 anos, fez sua primeira viagem para o exterior. Vejam que já baixou, a globalização já estava, nos anos 60 ali, já tinha um efeito grande. Eu, com 16 anos, fiz minha primeira viagem para o exterior, e a minha filha, com 4 anos, já tinha ido para o exterior. Depois disso, ela já foi para os Estados Unidos, já fez outras viagens. E por que isso, minha gente? Esse é o efeito da globalização, né? Então, esse é o nosso público, na verdade, né? A globalização é um fenômeno mundial, né? A redução de custos de tempo de transporte, evolução tecnológica de telecomunicações. Hoje a gente sabe como é fácil, as pessoas estão no exterior, a gente fala por Skype, por mensagens, por FaceTime e diversas, né, o custo da comunicação muito baixo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, na grande parte das regiões do mundo, né?
Se fala muito de crise, mas, de fato, são dados comprovados, né? A média da população mundial melhorou a sua qualidade de vida. E as próprias reduções de barreiras culturais, religiosas, né? Comerciais entre as nações. Então, o nosso leitor também está globalizado, essa é a conclusão. A nossa informação, a informação local, como eu falei primeiro, ela sempre será fundamental para ele. Mas o nosso leitor hoje ele tem mais interesses, ele tem mais conexões, né? Quem aqui não tem vários amigos, ou na sua família já tem pessoas que moram no exterior, que estudaram no exterior, que moram em outras cidades do Brasil também, hoje é uma coisa muito mais comum do que era antigamente. Os nossos negócios se expandem, né? Os nossos comerciantes, os nossos clientes hoje têm outra visão, grande parte deles importam insumos, exportam produtos, né? Então, o mundo globalizado provoca no nosso leitor e ele espera um conteúdo mais globalizado também, ou seja, ele está mais exigente. Além do conteúdo local, ele também quer uma visão global. Então, eu vou passar alguns exemplos aqui que eu acho que, às vezes, a gente fica um pouco... O jornal local vê a cobertura da mídia nacional e acha, bom, eu não preciso me envolver com acontecimentos globais, nacionais, internacionais, mas, na verdade, às vezes é muito fácil a gente também dar a visão local para o nosso leitor, que ele está esperando isso. Vou mostrar algumas capas aqui, a visita do Papa no Rio de Janeiro. A casa é sua, Francisco. Nós enviamos uma jornalista do jornal, junto com a comunidade do Vale dos Sinos de Novo Hamburgo, católica, que foi ver o Papa. Ela foi junto fazer a cobertura, relatando os bastidores daquele grupo que foi na visita do Papa. A Copa do Mundo de 2010, nós enviamos um correspondente que não fazia, né, obviamente, a cobertura do dia a dia do Brasil, essa todo mundo via na Globo, nos principais sites, mas ele fornecia uma visão local da África do Sul, falava com pessoas da região que estavam na Copa do Mundo. Da mesma forma como agora, durante a Copa, nós vamos ter profissionais que vão acompanhar o Brasil, que não vão, né? A nossa rádio não pode transmitir os jogos, né? A gente não pode, com certeza, dar a cobertura que a mídia nacional vai dar, mas os nossos jornalistas vão estar cobrindo os bastidores da Copa, né? Como é que estão os serviços das cidades, assim por diante, dando para o nosso leitor uma visão também local da nossa região. Né, coberturas, a última viagem que o governador fez à China, enviamos um correspondente também dando uma visão local. Capas também, acontecimentos de muita repercussão global, que muitas vezes a gente acha, pô, o nosso jornal é local, não vamos cobrir esse acontecimento, porque não é do interesse da localidade, mas muitas vezes, por que não, né, assuntos de grande repercussão, como foi o atentado nos Estados Unidos na escola, que nós fizemos uma capa praticamente toda desse acontecimento, inclusive foi uma capa premiada internacionalmente. A própria a tragédia da Boate Kiss, que obviamente era um fato dentro do Rio Grande do Sul, mas também mereceu nossa atenção e enviamos jornalistas para essa cobertura. Então, voltando à pergunta para encerrar a palestra, como ser relevante na minha região em tempos de globalização? E eu cito aqui o livro do John Naisbitt, que foi um livro que fez muito sucesso, lançado em 1994, já na época que se falava em globalização, que o título dele era justamente Paradoxo Global. Né? Nesse livro, ele fala da série de aparentes incoerências que existe na globalização, no desenvolvimento das nações. E é o que é o nosso caso. A resposta número 1, né, ou a reflexão, porque a resposta talvez seja um pouco ousado, mas nós não podemos perder a essência do veículo local, produzindo informação regional de qualidade, com credibilidade e velocidade. Porém, em tempos de globalização, só isso nós acreditamos que não vai ser o suficiente. Só continuar com o jornal local da maneira como ele é hoje, ele precisa também avançar, precisa ousar. E aí é importante fortalecer a marca, porque
Independente do tipo de formato, se vai ser em papel ou se vai ser em outro tipo de formato, a informação local sempre vai ser necessária para o público. E aí, nós precisamos, os nossos jornais, quanto mais vocês conseguirem expandir a influência de vocês através de eventos, de outros veículos, revistas, internet, assim por diante, mais vocês vão ter sucesso nessa tarefa de levar a informação local. E, finalmente, não subestimar nosso leitor local, né? Ele evoluiu muito ao longo dos anos também, da mesma forma que o mundo está evoluindo, se tornando mais globalizado, o nosso leitor também, os seus interesses cresceram. Então, como eu mostrei naquela curva da minha família, né, o meu avô era assinante do jornal, e ele, com certeza, os interesses dele também eram muito menores, ele apenas a cobertura local do jornal para ele era o suficiente. Hoje, a minha filha, que está com 9 anos, ela já nasceu com uma outra mentalidade. Ela, com certeza, vai continuar, se o nosso jornal, o Jornal NH e os jornais do Grupo Sinos continuarem dando para ela a informação local com qualidade, ela vai continuar sendo uma leitora do jornal, ou da forma como essa informação começar. Mas ela também vai exigir uma outra mentalidade jornalística, né, que o jornal seja ousado e que não ignore o que está acontecendo em volta dele. Que às vezes a gente acaba subestimando, né, a nossa influência sobre nossos consumidores, nossos clientes, nossos leitores locais. Bom, é isso aí. Passo a palavra para a Margarete. Obrigado. Marcos, pode colocar aqui do lado. Muito obrigada. Certamente vamos sair daqui cheios de novas ideias, ou então tentando aprimorar aquelas que nós já temos. Mas, antes de fazer algum comentário, eu gostaria de que o Armando, do Conselho do Grupo Diário de Comunicação, já pudesse falar também conosco sobre essa globalização. Bom dia para vocês. Meu nome é Armando de Santo Filho e eu queria dizer que eu não sou, como acho que a grande maioria aqui, oriundo do meio jornal, né? Eu sou um conselheiro, que nós chamamos um conselheiro independente do jornal. Quando nós tratamos de negócios, de empresas, de organizações, nós focamos dois grandes modelos. O modelo de negócio, que é o que foi tratado bastante aqui, e o modelo de gestão. E o nosso grupo, ele nesses últimos 3 anos, ele tem fortalecido e especificado bastante o modelo de gestão, né? O Tesler teve a oportunidade de trabalhar com a gente lá uma época, e ele percebeu isso daí. Então, nós optamos por apresentar a resposta a essa questão que foi colocada para nós, focando mais o modelo de gestão, sem descuidar naturalmente de alguns aspectos que se referem ao modelo de negócios, essa apresentação para vocês aqui. Eu queria dizer também que o Fabiano, que é o superintendente do nosso jornal, que é da família Buzini, ele não pôde comparecer, né? Era ele que viria fazer esta apresentação aqui, em função de compromissos que nós temos lá, muito intensos, né? Assumimos 2 jornais agora, etc. Então, ele pediu desculpas, né? E é por isso que eu estou aqui. Quem representa a empresa sempre é o presidente do jornal, é o CEO, e não o conselheiro. Mas é uma situação muito específica aí que exigiu essa situação, né? Muito bem, colocaram para nós, vou procurar me ficar dentro dos 20 minutos, é um pouco difícil, mas a gente fica. A questão que nos colocaram foi a seguinte: a razão do sucesso do Jornal Diário da Região, como fazer com que ainda tenha uma fila de pessoas querendo colocar um anúncio classificado, e também queremos saber o que ele pretende com a aquisição de 2 jornais, o de Catanduva e o de Votuporanga, e como será essa rede de jornais. E terceiro, em 5 minutos, como funciona a gestão familiar da empresa, o conselho, os limites do poder dele, e como sócio e gestor. Então, em nome dos acionistas, nós gostaríamos de agradecer a possibilidade de participar com vocês aqui nesse evento. E foram ditas muitas vezes uma palavra aqui, que é uma palavra mágica, e que eu não sei se ela é prática
muito forte no segmento de vocês, que é a união e o compartilhamento, né? Foram palavras muito fortes, e nesse momento em que o nosso modelo de negócio ele está sofrendo algumas rachaduras aí, está sofrendo alguns impactos importantes, né? A gente tem que se unir e também compartilhar para poder sobreviver, né? Então, essas palavras foram ditas várias vezes aqui, nós compartilhamos delas também. Como é que vira isso daí? Tem alguma coisa? Tem aqui. Obrigado. Não, tá bom. Nós preparamos a nossa agenda em 5 pontos, né? Qual que é aqui? Aqui? Não, aqui não. Onde vira aqui, né? Aqui. Primeiro, nós gostaríamos de resgatar 2 princípios que o jornal trabalha fortemente com eles. Um é do senhor Norberto Buzini, né? Noticiando ou comentando, nossa preocupação é de ser sempre a verdade. E um editorial nosso de 1950, da primeira edição, que recebeu o título, né? A guisa de apresentação, e podemos assegurar aos nossos leitores que a nossa opinião jamais se atrelará ao carro das conveniências. Então, são 2 princípios muito fortes, e acho que vocês têm todos esses princípios, naturalmente, mas nós preferimos, gostamos de reafirmar aqui, que são princípios do nosso jornal. Como é normal nessas situações, talvez vocês todos não conheçam o nosso jornal, nós temos aqui uma linha do tempo muito simples, né? Desde 1950, quando ele foi fundado, passando pelo início das atividades da nossa rádio, FM, o lançamento do portal Diário Web, em 1999, o início de uma gráfica, em 2013, o início das atividades de uma TV Diário, um programa no Canal 7 da NET, em 2014 e agora, e, nesses últimos 3 meses, a aquisição de 2 jornais, um de Votuporanga e um de Catanduva. Então, é um jornal que já tem 64 anos, que a maioria dos jornais, né, que a gente vê são empresas mais tradicionais, estão na 2ª para a 3ª geração, tal, etc. Essa é uma linha do tempo que é importante a gente recapitular para quem não conhece. Segundo, começando com a questão colocada primeira, né, as razões do sucesso do Jornal Diário da Região e como fazer com que aquela fila tem. Bom, no jornal nós criamos um conselho, que por enquanto é um conselho consultivo, está se transformando em um conselho de administração. Nós devemos ter 2 conselheiros independentes, primeiro, que foi eu, que foca um modelo de gestão, principalmente a sustentabilidade financeira do negócio, e logo em seguida pretendemos contratar um conselheiro independente também, que nos ajude a configurar, a reformular o nosso modelo de negócio. Então, esse conselho e a diretoria do grupo, eles acompanham muito a situação do modelo geral do negócio nosso, e a gente não resolveu colocar para vocês aqui só para recordar, né? Muito embora o bolo publicitário tenha crescido no ano passado, quase 7%, o Meio Jornal, segundo a revista Meio e Mensagem, no projeto Intermeios, perdeu 3,7% do bolo publicitário, e vem perdendo. Esta é uma realidade que nós temos que enfrentar, né? No nosso caso lá, talvez até por questões muito particulares da região, em termos de publicidade, a nossa receita cresceu nesse ano aí, nominalmente, 5%. Com a inflação de 6%, nós também estamos perdendo dinheiro aí, né? Ou seja, o modelo de negócio, a situação atual, perspectivas, acompanhamento da estratégia de negócios das demais empresas do segmento, o estudo permanente de opções e alternativas, são assuntos que fazem parte de uma pauta estratégica do nosso conselho. Nós temos reuniões mensais que são preparadas e se discutem permanentemente todos esses assuntos e o que tem que ser feito para poder responder às demandas que estão sendo colocadas para nós. Respondendo ainda, como é que nós temos conseguido manter algumas coisas funcionando, né, em termos de negócios? Nós, no jornal, temos nos procurado assessorar sempre de consultorias específicas, né? O Tesler passou por lá recentemente,
Estamos com uma outra consultoria agora no modelo digital. Então, nós procuramos ajuda fora das nossas portas, de pessoas especializadas no assunto, para nos ajudar a pensar e resolver os nossos problemas. Nós temos realizado alterações na nossa estrutura de gestão e, permanentemente, estamos nos readaptando a esse novo modelo, né? Procurando adequar a estrutura melhor para enfrentar essas demandas externas que nós estamos recebendo. E uma dificuldade que eu acho que todos têm, né? Não sei se vocês têm também, mas acho que a maioria tem, a busca de profissionais específicos para certas posições fora de São Paulo. Fora de São Paulo é mais difícil, né? Difícil tirar o pessoal de São Paulo e levar para São José do Rio Preto. Apesar de ser uma cidade fantástica, excelente, maravilhosa, fica um pouco difícil. Mas nós temos tentado fazer isso e procurando remunerá-los da melhor forma possível. Isso é uma resposta do modelo de gestão a essas demandas que estão surgindo para a gente. Nós sabemos que cada região tem suas particularidades e seu ambiente específico competitivo muito delimitado. Isso tem que ser muito bem visto pelos jornais para tentar buscar essa sustentabilidade. As coisas atingem os lugares de formas diferentes, né? Talvez nos Estados Unidos, esse fato dos jornais estarem com problemas seja muito mais forte que no Brasil, né? Talvez os grandes jornais estejam sofrendo muito mais isso do que nós, mas está chegando em nós também essas dificuldades que nós temos sentido aí com o nosso modelo com o nosso resultado, né? Uma outra questão ainda é que essa apresentação foi fechada com o Fabiano, né? No domingo anterior a essa nossa apresentação aqui, o nosso jornal, nossos classificados, né, circulou com 10 páginas de oferta de imóveis, 4 páginas de empregos e negócios e 2 páginas de notícias de veículos, totalizando 16 páginas impressas de classificados com 4.000 ofertas. Além de nós termos os portais do Diário Motors e do Diário Imóveis, né? O Diário Imóveis é o mais forte nosso lá do que o Diário Motors, né? Então, nós ainda temos alguma resposta em termos de classificados de papel, né? Então, nós quisemos colocar para vocês aqui. Essas medidas que nós vimos tomando recentemente, nesses últimos 3 anos, elas têm conseguido com que a nossa sustentabilidade financeira tenha se mantido em um patamar razoável, né? A nossa receita bruta, eu procuro informações de jornais para nós fazermos acompanhamento, mas é muito difícil, né? Os jornais, não sei se vocês publicam os seus balanços, se vocês dão as informações. No ano passado, eu fui num congresso da ANJ, e o representante lá da Folha de São Paulo, quando ele falou que o EBITDA deles era 20%, ele falou, opa, não devia ter falado isso, né? Parece que esconde as informações, né? No mundo da transparência, essas coisas são, né? Em outros meios, em outros segmentos, isso é muito comum saber quanto fatura, quanto dá de lucro, qual é a margem, qual é o EBITDA, tal, etc. Então, lá nós praticamos essa transparência, publicamos o nosso jornal, o nosso balanço, faz 2 anos, né? Então, nós temos aqui o nosso faturamento, ele vem crescendo nesses últimos 3 anos, né? Nominalmente, pelo menos, dá uma evolução média, uma taxa capitalizada aí de 7,8% ao ano, e nos 2 principais negócios do jornal, falando só do jornal, né, porque nós temos gráfica também, temos FM, aqui é só o jornal mesmo, né, circulação e publicidade. Os 2 negócios vêm evoluindo ainda, não como a gente imagina que poderia evoluir, mas vem evoluindo e vem dando ainda uma sustentabilidade financeira para fazer os investimentos necessários, né? Compramos agora a Hermes 12, o Polópolis, estamos indo para multiplataformas, isso aí é caríssimo, são investimentos muito pesados, né? Então, o jornal tem que dar ainda sustentabilidade financeira para isso. E aqui do lado, como a pergunta foi sobre classificados, né? O nosso faturamento em receita bruta de classificados dos últimos 3 anos, né? Em torno de 8 milhões de reais. Nós temos um IVC de 19.000 assinaturas, né? Para uma cidade de 450.000 habitantes, que dá os 4,2%, que reforça aquela posição que o presidente colocou aqui. Não, presidente não, foi o Calil, né? Calil sobre os 5%, né? 5%, a maior circulação, tal, etc. Então, lá nós temos 4,5%.
Então, eu acho que essas medidas que nós temos tomado, no sentido de acompanhar e tempestivamente tomar medidas necessárias para evitar que o negócio se perca, tal, etc., tem ajudado a empresa a manter em um determinado nível ainda a nossa receita, a nossa margem de lucro e o nosso EBITDA, como formas de aferir e criar condições para passar esta fase de transição aqui, que a gente sabe que vai ser difícil, né? A questão colocada, por que nós compramos 3 jornais, né? 2 jornais. Primeiro, há uma convicção por parte dos acionistas de que existe um espaço a ser ocupado na região, onde a tradição, a independência, o conteúdo qualitativo são premissas imprescindíveis para o atendimento das necessidades de comunidades locais carentes por jornais que cumprem esse papel. Então, esse é um dos motivos que levou a formular essa estratégia de comprar esses jornais locais. Segundo, a visão estratégica é que a migração do processo do impresso para o digital, que está em processo adiantado no nosso grupo, talvez não tanto quanto algumas coisas que foram colocadas aqui, será facilitado pelo alargamento da base de leitores que buscam a informação com credibilidade, né? Terceiro, nós também temos uma visão estratégica que, nesta fase de transição, o nosso negócio vai passar por uma fase de consolidação muito forte. Todos os negócios passaram no mundo inteiro. Por que nós continuaríamos, cada um com o seu jornal, independente, né, e sem conversar com os outros? Talvez o compartilhamento seja uma solução, mas talvez a gente imagine que o setor passe, quando realmente a coisa pegar feio, né, por uma fase de consolidação muito forte. Os mais fracos vão desaparecer, os mais fortes vão sobreviver, que é normal nos setores empresariais, e a gente acha que isso vai acontecer. Então, nós já estamos pensando nisso daí e estamos experimentando essa estratégia. Essa estratégia está sendo rigorosamente acompanhada pelo Conselho do Grupo, é nova, é uma tentativa, de modo a avaliar a sua continuidade nos próximos anos. Pois ainda temos menos de 1 mês de operação com esse jornal aqui. Nós vamos esperar 1 ano para ver o que acontece. Estamos investindo recursos nisso, né? Investindo recursos nisso. Não sei se a gente respondeu por que se comprou, o que se pretende com isso. Porque existe uma visão de que isso é o caminho certo. A gente diz o seguinte, estrategicamente, é aquela história, depende do que vem depois. Quando você olha para frente e toma decisões, se você acerta, você vira um grande empresário. Se você erra, você é maluco, você é incompetente, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, então nós estamos praticando uma estratégia com essa visão aqui. Pode ser que seja a correta, né? Vamos torcer para que seja. Para nós, pelo menos, né? Segundo, como funciona, por último, né, como funciona a gestão familiar, o conselho e tal? Bom, o grupo resolveu implantar, os acionistas tomaram a decisão de profissionalizar a gestão do grupo. E profissionalizar, está muito claro para os acionistas, que não é tirar o acionista ou a família da gestão, mas é profissionalizar a gestão dessa família no comando do grupo, né? E viram na implementação de procedimentos, de estrutura e boas práticas de governança corporativa o caminho a ser seguido. E nós estamos cumprindo lá, eu colaboro com essa etapa, né? 7 etapas no processo de implantação desse novo modelo de gestão do Grupo Diário de Comunicação, Grupo Diário da região, que vai ser agora. A organização da família, a implantação transitória do Conselho Consultivo, até chegar no Conselho de Administração, o aprimoramento do processo contábil, financeiro e de controladoria, ajuste na estrutura e definição e responsabilidade nos cargos de gestão, que às vezes nos jornais são meio confuso isso, a gente conversa um com o outro, dá meio perdidão, um faz isso, faz aquilo, não existe uma definição muito clara. Estamos criando, já está pronto, né, a criação e implantação do Conselho, a separação clara das funções, que foi perguntado para a gente, do CEO, né, e do Conselho, e a reorganização societária, né, porque para enfrentar esse novo mundo, esse novo modelo, nós não podemos pensar só no modelo de negócio, temos que nos reorganizar societariamente, é a visão do nosso grupo lá. Nós temos que pensar em modelos de reorganização societária para enfrentar isso. Por exemplo, quando falo em compartilhar, é uma reorganização societária, né? Apesar da rede ainda ser individual para cada grupo, tal, etc., faz parte do processo de se reorganizar em como comprar, como produzir, como vender, como entregar, né? Etc, etc, etc. Então, esse é o processo que nós trabalhamos lá, que o grupo trabalha nesse momento aqui. Só para vocês terem uma ideia, a organização da família já foi realizado, acordo de acionistas,
para não ter problema. Já foram criadas holdings familiares para não contaminar a empresa, a organização com problemas de sucessão, tal, etc. Existe na família uma consciência muito grande no papel da família, quem é acionista e quem está na gestão. Essas funções foram bem delimitadas no acordo de acionistas, está implantado. O Conselho Consultivo, o superintendente do jornal, acionistas e conselheiros independentes, fazem parte desse conselho, né, se reúnem mensalmente para isso, por enquanto sou só eu lá. Missão, as mais relevantes, a definição, o que esse conselho faz? Define a estratégia, pensa nisso todo mês, monitora os riscos que estão presentes no nosso negócio, acompanha resultados e implementa a governança corporativa. Os conselhos, eles têm duas orientações, ou são controladores, ou olham para frente. Nós optamos por implantar um conselho, dado o momento difícil que o meio vive, que essas empresas vivem, rigorosos controles contábeis, financeiros, de negócios, né? E olhando sempre para frente. Então, nosso conselho mistura as duas orientações, ele combina controlar, administrar, medir, ter métricas para tudo que é possível do ponto de vista estratégico, não só operacional, e olhar para sempre, isso que é uma pauta estratégica, são assuntos que são permanentemente colocados para nós lá. O CEO, que é o Fabiano, membro da família, participa do conselho, da formulação estratégica e presta contas, como qualquer executivo, é cobrado por nós, né, como qualquer executivo, em reuniões mensais, com desempenho, com metas de negócios e assim por diante. Né. Ele é tratado e se considera um executivo integrado em uma organização que é cobrado por metas e resultados. Certamente, as nossas demonstrações financeiras são acompanhadas por auditoria independente. Nós temos uma empresa de auditoria que nos analisa o nosso processo contábil, nosso processo financeiro, faz reuniões trimestrais com a gente, examina isso daqui, acompanha. Aplicando nós estamos migrando para a contabilidade pelo IFRS já, está quase pronto o processo. Então, nós estamos preparando a nossa estrutura para ser uma estrutura organizada do ponto de vista contábil, para crescer, se for o caso, nessas consolidações, nós estamos preparados para isso. Um planejamento orçamentário rigorosíssimo, é feito um orçamento, em julho começa o orçamento para o ano que vem, já vamos começar agora, daqui a 2 meses. Um planejamento rigoroso do fluxo de caixa, e um painel, um conjunto de 7, 8 indicadores que movimentam toda a gestão do negócio. Né? E isso é que tem garantido o crescimento de cada segmento, crescimento de faturamento, manutenção de margem de lucro, tal, etc. Nós podemos falar, nosso EBITDA planejado é 18%. Né? Não é os 20% da Folha de São Paulo, mas estamos rigorosamente marcando a realização de um caixa mensal correspondente na operação a 18% do faturamento. Uma margem de lucro de 12% líquida na última linha, contabilizando tudo, porque não fica nada fora, é tudo contabilizado, e um crescimento para esse ano aqui, que está sendo já no 4º mês mantido, de 12,1% no faturamento, considerando todos os negócios do jornal. E estamos acompanhando isso mensalmente. Estamos separando, existe uma separação muito clara das funções do Conselho Estratégico e da diretoria. O plano de remuneração de cargos, muito bem definido, prestação de contas por parte da diretoria, com todos os itens que são necessários prestar contas. O estatuto do Conselho está pronto, o regimento do Conselho está pronto, criação do comitê de auditoria, o regimento está pronto, vai ser implantado. E nós estamos pensando numa reorganização societária a partir dos que os grandes grupos fazem. Os grandes grupos empresariais no Brasil, né, eles trabalham com empresas de participações. O dono da empresa não é a pessoa física. É uma holding familiar que tem uma empresa de participação que aí participa do negócio. Ou seja, nós estamos preparando falando em conselho, estrutura e negócio, nós estamos preparando o grupo de área da comunicação para crescer, se expandir por intermédio de aquisições, de consolidação, imaginando que isso seja o futuro do nosso segmento. E a criação de uma empresa de participação é o que está sendo estudado nesse momento aqui agora. Em nome dos acionistas que participaram desta apresentação aqui e aprovaram, a Débora Buzini, a Luciana Buzini e o Fabiano Buzini, eu, Armando de Santo Filho, agradecemos a oportunidade de participar deste evento aqui. Estamos à disposição para a segunda etapa, se houver conversa aqui. Cumpri o tempo?
Obrigado, viu? E agora nós vamos ouvir Elias, presidente da ADI do Espírito Santo. Foi também uma das últimas ADIs fundadas após o primeiro congresso. E como é que tem sido feito lá com os jornais associados? São 5 jornais associados na ADI do Espírito Santo, para enfrentar esse mundo globalizado, né, na diversidade da nossa vida regional, de interior. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o Espírito Santo. Estamos com 2 companheiros aqui, o Márcio Castro, que é também presidente do Sindjores, e o Júlio, 2 companheiros aqui com a gente presentes. Bom, a gente tem 10 anos de jornal. Os senhores aí que quiserem dar uma olhada aí, aquies.com.br. São 2 realidades diferentes. Política do governo do Estado do Espírito Santo, o nosso governador começou a colocar a internet em todos os cantos do Estado. Então, nos distritos, hoje, nas pequenas comunidades, está sendo implantada a internet 3G. E com essa ferramenta, a nossa empresa, nós começamos a fazer um trabalho um pouco diferente, porque nós praticamente temos o site, mas estávamos trabalhando somente o impresso, né, as alterações, as mudanças. E com essas ferramentas nós começamos a necessidade de montar um portal de notícia mais interativo, até porque a gente começa a ver nas redes sociais a participação das pessoas comuns fazendo notícia, né? Elas passam num acidente, num factual, e colocam na rede social. Então, nós começamos a fazer um trabalho agora para trazer esses colaboradores, esses leitores que começam a nos mandar notícias, eles começam a nos indicar pautas, e a gente vai para a plataforma digital agora, a partir do mês que vem, essa plataforma nova que nós desenvolvemos, onde será bastante interativa, com o objetivo de chegar aos pontos mais distantes da nossa região. Não é fácil, como falou aqui o nosso amigo Armando. Se você acerta, você é um grande empresário. Se você erra, você é maluco, né? Mas a gente tem que caminhar, né? Essa esfera, na verdade, essa migração para a plataforma digital, talvez seja a grande dúvida dos jornais, né? Como fazer? Vou disponibilizar o conteúdo, eu vou vender essa assinatura digital? Quanto eu vou vender essa assinatura digital? Como eu vou fazer isso? Então, essas dúvidas pairam bastante dentro da nossa gestão, e a gente tem buscado, eu estou aqui para isso, inclusive, opiniões, ouvir colegas que estão mais à frente, e tem colegas também que estão iniciando o processo esse processo digital. Então, eu acho que o grande desafio, realmente, para os jornais do interior, além da questão do conteúdo, dessa questão do conteúdo local, do conteúdo global, é realmente essa questão da gestão, né? O que fazer do jornal. Na área impressa, nós encomendamos uma mudança completa no jornal, fizemos num dos jornais, que é o de Cachoeiro Itapemirim, onde nós diminuímos os textos do jornal, aumentamos fotos, aumentamos fonte, colocamos uma valorização maior nas fotos, e isso aí foi automático. Assim que nós começamos assim que nós mudamos, a gente começou a sentir a diferença na venda de banca, que foi imediata, né? O jornal passou a ser mais percebido junto aos jornais da concorrência. Então, esse trabalho tem sido feito dessa forma, e eu acredito que é caminhando dessa maneira que a gente vai chegar lá. Ok, Elias, muito obrigado. E só para encerrar, só falar aqui um pouco de uma experiência a partir do Grupo Sinos, que eu vi aqui, do jornal Folha do Estado, em Feira de Santana, e nós estamos agora também buscando outros meios de dar visibilidade ao jornal,
Tá? E nós agora começamos também entrando na área esportiva. Nós vamos fazer a primeira corrida em Feira de Santana. Abrimos para 1.000 atletas. E qual foi a nossa surpresa? Que nós temos muitos inscritos de vários estados. Então, a partir do momento que a gente traz pessoas de fora para dentro da nossa realidade, a gente faz o nosso jornal ser mais conhecido e muito mais fortalecido. E no segundo semestre, nós vamos entrar também na área cultural. Então, essa é uma forma também de aproximar a comunidade, de mostrar que o jornal ele não está ali apenas como uma notícia, mas ele está para fazer a comunidade fazer a sua notícia, né, para poder incentivar a comunidade na área de esportes, de cultura. Isso realmente tem sido uma coisa interessante, não apenas na linha editorial em si, de criação de revistas, que isso nós já temos, né, de mudanças editoriais, de portais, mas realmente isso tem sido um novo vetor para o nosso jornal e que eu já estou vendo que vai ser sucesso. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e entregar aqui como uma forma de agradecimento as placas. Armando, muito obrigada. Muito obrigado, viu? É um prazer estar com vocês aqui, viu? Leva o nosso abraço ao grupo. Oi. E aqui, Marcos. Também, muito obrigada, tá?